Então, beleza, vamos lá. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério. Beleza, então quem era o imperador Tibério? Só para revezar, tá ele aqui, ó. Tibério Cláudius Nero é o segundo imperador de Roma, no ano 14 até sua morte. Aí tá ele aqui, ó. Eu coloquei a lista dos imperadores, ó. Primeiro o Augusto, depois o Tibério. E aí tem aqui, Jesus nasce Paulo, Jesus é crucificado, conversão de Paulo. Então são esses os imperadores: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Legal, né? Então voltando aqui. Tum, tum. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Aí Pôncio Pilatos, quem era ele? Ele era um prefeito. Pôncio Pilatos serviu como prefeito da Judéia de 26 a 36. Ele condenou Jesus de traição e declarou que Jesus se achou, né, pensou dele mesmo, rei dos judeus. Então crucificou Jesus. Beleza, ok. Voltando. E Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites e Lisânias governava a Abilene. Então, aqui eu tenho o Herodes Antipas, né? Herodes, Herodias, Salomé, tal. Tem a fotinha deles aqui. E aqui tá o reino deles. Tum. Então tudo isso daqui, essa linha preta é o reino do rei Herodes. E aí essa parte laranjinha é do Herodes Antipas. E aqui tá o mapa de Roma. Então aquela partezinha ali, ó, Judéia, tá aqui. Beleza? Então tudo isso aqui é Roma. Essa partezinha aqui é onde tá acontecendo a nossa história. Ok. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Qual que era seu comentário, amor? Você tinha falado alguma coisa sobre o silêncio, né? Que estava sem profecia há 400 anos. Até voltar a falar com João. E parte dos judeus, né? Os judeus da elite, a grande parte não reconheceu que isso era a voz de Deus, né? Então veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. Só vamos voltar aqui para ver onde que é o Rio Jordão. Rio Jordão aqui. Rio Jordão. Né? Então ele correu essa parte que desemboca aqui no Mar Morto. Tum. Então tudo aqui ele pregando. João Batista. Ok. Então, sobre o batismo, Uhum. os estudiosos dizem que, ao que parece, João adaptou o batismo praticado nos ritos judaicos, que usavam água para purificar ou consagrar pessoas e objetos ao serviço de Deus. Aí convocou o povo para se arrepender dos pecados e se preparar espiritualmente para a vinda do Messias. Esse batismo era uma demonstração pública de arrependimento e purificação espiritual. Perfeito. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados, assim como você disse aí, né? O que o profeta Isaías se referia a João? O que ele disse, né? O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Então todo mundo se arrependendo era isso, né? Era endireitar o caminho. Que a gente tem o Era uma nosso profecia de Isaías 40. top. Que a gente tem o nosso caminho endireitado aí para ter Jesus agindo na nossa vida. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Aí a gente viu aqui as víboras. Raça de víboras, né, que vinha de Caim, né, era um pessoal mau, né, a gente viu isso lá ontem, né, Total. descendência lá de Caim.
Nossa, obrigado por lembrar, porque eu ia só mostrar aqui a figura da víbora, que parece um demônio mesmo, né? E Tão esquecer de feio. olhar. O que é uma víbora na Bíblia? Raça de víboras era um termo conhecido dos judeus e rabinos da época relacionado com a descendência de Caim, o primeiro assassino. Ou seja, esses religiosos acreditavam que a descendência de Caim era uma raça mau e com caráter herdado da trama da serpente e Eva. Nossa, bem lembrado. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Quanta fé, né? Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Só sobre a questão dos filhos de Abraão, na época, alguns judeus acreditavam que bastava descender de Abraão para você ter a salvação garantida. Não. É, Esses caras estavam bem fora. João respondeu, então o pessoal fica com medo, né? E pergunta, então o que a gente deve fazer? A gente não quer ser essa árvore que é cortada e lançada fora, né? A gente quer dar bons frutos. Aí João responde, vai instruir eles. Se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Lembrando que o Lucas, né, foi falar com as testemunhas oculares de tudo isso que aconteceu, então... E aí, galera, o que o João falava? Aí todo mundo falava isso. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Lembrando que os cobradores de impostos eram corruptos, né? E eles eram odiados porque trabalhavam para os romanos. Pelo jeito, cobravam além do que era o justo. Eles já ganhavam o salário dos romanos e aproveitavam para extorquir a galera e ganhar um pouquinho a mais. Eles deviam aumentando um pouquinho o percentual ali, tirando mais para eles. Terrível, a gente vive esse mal até hoje, né? Você vê que isso acontece até os dias de hoje. Como é que pode, né? Como é que o ser humano, se Jesus não entrar, a nossa índole é assim, né, cara? É sempre querer ganhar vantagem no outro, né? Como é que pode? Triste. É verdade. Ah, e aí eu tinha contado o nosso probleminha, né? Que a Mari me ajudou a fazer correto, mas eu fiquei tentado a fazer errado, porque a gente estava fechando o plano de saúde. Aí a gente tem que falar toda a verdade sobre o que a gente tem, né? E aí eu fiz uma cirurgia no joelho direito. E aí o plano de saúde, a regra deles, né? Quando é pra gente que é pequenininho, autônomo, é 2 meses de carência. 2 meses só 2 pagando. anos. 2 anos. Se fosse 2 meses, estava ótimo. 2 anos de carência. Só pagando o plano para ir dali 2 anos poder usar para alguma cirurgia se for necessário. E aí eu fiquei tentado, eu falei, Mari, não, passa pra mim que não vou falar nada, vou pular essa parte. Ela, não, que absurdo, isso é mentir, né? Omitir, você não pode fazer isso. Graças a Deus. Pela Mari na minha vida. Eu fiquei tentado no pouco ali no detalhe a mentir em vez de ser justo. E a gente tem que ser justo e certo e confiar que a justiça vem de Deus. Infelizmente o plano de saúde, quando é pra quem é pequenininho, quem é autônomo, eles são assim, né? Relativamente um pouquinho abusivos. Mas quando era pro grande, quando eu trabalhava lá na corporação, na Colgate ou na P&G, os caras nem perguntavam. Como o plano é grande, o dinheiro é grande, eles deixam passar, nem tem carência. Você entra e se tiver algum problema já pode usar o plano na hora. Mas a gente tem que fazer o que é certo. Se a gente quiser melhor do que isso, abre uma empresa, né, de plano de saúde e faz melhor do que eles. Então, é isso. Porque a gente vai se perdendo nas pequenas concessões que a gente vai abrindo, né? Ai, amor. São as pequenas concessões, não parece nada. Ah, cara, é tipo assim, às vezes a gente se policia assim, fala assim,
ligou para tua casa. Hoje em dia é muito celular. Ah, fala que eu não tô. Mas são pequenas concessões que aí você vai juntando. Quando você vê, cara, você já tá totalmente, como é que se fala? Emaranhado naquilo ali. E Jesus quer o quê? Que a gente venha, conserte, bota a casa em ordem e deixa ele agir, como é que se fala? Ele só pode agir onde há justiça, né? Cara, e pior que ele sabe que a gente, tudo que a gente vai falar para ele, ele sabe, poxa, no trânsito, xingou, o cara te cortou, você falou aquele palavrão, você é gente, cara. Porque a gente é gente, entendeu? Então, É, assim, o negócio às vezes sobe mesmo a ira, às vezes no jogo a bola bateu na linha, ninguém viu, mas você viu, aí o jogo tá agarrado ali, aí tu fala, não bateu não, mas tu fala assim, cara, bateu. Então, é, assim, são pequenas concessões que você tem que se policiar, entendeu? Sempre isso é importante, sabia? total. E eu vejo total como até uma permissão de Deus pra gente ser aprovado, sabia? Ele O que que eu deixa sempre ele. falo pra você, amor? Diga. O que que eu sempre falo pra você, que a Jaque Pequenas acabou de falar? concessões. Pequenas concessões, eu sempre falo isso. Começa tudo das pequenas concessões. Quando você vê, você tá emaranhado lá num monte de coisa e aí é cada vez pior. É aquilo, né? Eu sinto que a gente está sempre no vestibular, na prova. É, Na hora da aula, Deus fala, é o poder, o mistério, mas aí na hora da prova, ele fica em silêncio. A gente tem que passar na prova, porque se a gente não passar na prova, é igual a faculdade, tem que fazer a matéria de novo, entendeu? A gente foi reprovado. Então é o vestibular, cara. A gente está aqui, Deus às vezes fala, 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 mas quando chegar aquela prova, a gente tem que dar a resposta, né? Que Deus está esperando, Jesus está esperando, né? Isso aí é muito top, né? senão a gente Muito. fica parado naquele mesmo nível. Outra Fazer coisa. de novo. É, Entendeu? Temos que fazer de novo porque a gente tem que passar, porque eu sinto que a nossa vida espiritual é igual uma escada, né? é, A gente vai subindo, mas quando você peca, você não volta lá para o primeiro degrau. Dali você vai se reconhecer, você faz, como é que se fala? Ora de novo, e dali você vai, como é que se fala? Progredindo para frente, entendeu? E é assim que tem que ir caminhando com Cristo. é Uma vez o verdade. pessoal deu um exemplo legal, porque já que eu tinha a impressão de que a gente voltava para o início da fila, né? Aí eu comentei, acho que no convívio, não Foi. lembro. Aí o pessoal falou, foi, né? Aí eles falaram assim, mas é como se fosse uma escada caracol, né? Você erra, mas aí você continua subindo, aí você volta, mas está subindo, né? É. E aí é isso. Teve um outro lance também do IPTV, né? Que é aquela caixinha box. Se você pagar lá R$ 30, você tem todos os canais do universo. Tem até os É. dos alienígenas você tem acesso. Aí Uhum. a Mari falou, pô, você tem certeza que isso é legal? Aí eu fui pesquisar, né? Aí, meu, os caras têm até site, tem tudo direitinho. Mas na prática é estranho aquilo lá. R$ 30 e você tem todos os canais? Do universo é Tem brincadeira, né? série, tem programa, eu vou ver se na casa de alguns amigos que tem. Aí eles falam pra mim, pô, tu paga net, mó dinheiro. E olha que eu pago net, não tem todos os canais, hein? Eu Exato. falo, cara, mas, sim, aquilo nunca, assim, eu fico em paz. Eu nunca tive vontade, assim, de burlar, assim, essas coisas, assim. Lógico que Boa. chega lá, pô, tem um monte de coisa, parada. Tem canal até que eu falo, caraca, mas assim, cara, mas assim, assim, a gente tem que ficar em paz. Mas aí tu vê, isso aí, porque para eles terem acesso àquilo ali, eles pagam alguma coisa, É, tipo, deve ser uma máfia, alguma coisa tem ali, para poder dar um monte de canal para a pessoa é. como é que se fala? Que acessa aquilo ali, né? Porque alguma coisa vem, porque não anuncia na televisão, assina teu negócio, pega essa caixinha, tu não vê muito isso na Não, televisão, não né? existe. E eles têm um site lá, mas aí você vai pesquisar, a empresa não tem origem, não existe meio que essa empresa, é só um site mesmo, é um negócio errado que puxa sinal, né, dos outros. Aí a Mari me falou, cara, dá uma olhada bem. Aí eu olhei e falei, realmente, amor, esse negócio é meio estranho, né? Aí pesquisei resenha dos outros, e o pessoal, não é bom não, porque você não sabe de onde é a empresa, você não sabe quem é o dono, você não sabe nada. É um negócio estranho. E onde já se viu, a net cobra, sei lá, seus R$ 50 pra ter X canais. Aí o cara cobra 30 pra ter os da net, os da Sky, os de todas as outras operadoras. Infinito, Não é faz infinito. sentido, né? Aí a gente não tem por E- causa eu- disso, pra ser meus, certinho. meus amigos têm os filmes que acabou de lançar no cinema, os caras já têm, maluco. Eu falo assim, que doideira, cara.
Até a net, que assim, que eu pago, né? Que vem, às vezes lança, como faz cinema, demora um pouquinho. Mas não é assim, eu falo que assim, alguma coisa é errada mesmo. Mas, enfim, cada um na sua porção, né? Tem gente É, ainda. Porque, olha só, é aquilo que eu falo. Às vezes eu falo assim, Senhor, quem há muito é dado, muito é cobrado. A gente está saindo da ignorância. Então, eu creio que Jesus não vai tratar mais a gente como aqueles menininhos, entendeu? é, A gente tá estudando, está querendo aprender mais. Então, quem muito é dado, é muito é cobrado, entendeu? Então, assim, a gente está se aprofundando mais. Então, eu creio isso, né? Que Jesus, ele. A gente fala assim, vamos orar. Cara, mas hoje em dia, para mim, a oração é para saber o que o nosso Pai quer da gente. Que a gente não é mais aquele menininho na fé, né? hum, Quanto tempo a gente já está de evangelho, de luta, de caminhada com Cristo, né? hum. São essas coisas que a gente tem que, como é que se fala, parar e pensar, né? A gente tem agora mania ainda. Igual o pastor Rodrigo fala, correr lá as 7 providências, como é que se fala, correr, no caso, aquele negócio que faz corrente para isso, corrente para aquilo. Cara, chega disso. Jesus só quer que a gente vá no nosso quarto, faz um momento com ele ali, pronto, e ele vai falar com a gente profundamente. Mas o nosso Deus, ele dá a cada um na sua porção. Né? É o que eu falei com a Mário o dia que eu tive aí. Ele vai tratar cada pessoa igualzinho. Às vezes, uns são muito religiosos, mas Deus está ali, eles são salvos. A gente é numa outra porção. O nosso Deus é muito perfeito, né, cara? É, Perfeito. Esses dias a gente tem até falado no convívio sobre filhos maduros e filhos imaturos, né, Dani? é. A questão Pequenos dos e ruiós. pequenos e ruidosos. Pequenos é imaturo, ruiós é maduro. A gente tem que entrar aí nesse avançar como ruiós, né? Pra poder É, até cuidar dos outros filhinhos que estão chegando e que estão ainda pagando lá a TV errado ou mentindo no trabalho, né? E como Deus é, ajuda. O próprio brother nosso, o Renato, trabalhava com um negócio que ele tinha que mentir. Aí, trocando ideia, orientamos ele. Ele falou, cara, não vou mais mentir. Aí ele pegou um emprego no último dia lá do seguro-desemprego dele, pegou um emprego novo muito melhor é. salário do que o que ele já tinha ganhado aí na vida. Deus vai e cuida, ele A provê. A gente vai partir fazendo desse, certo e ele, plá. exatamente, a partir desse posicionamento, né, de É, querer fazer o que é certo. Foi muito legal esse testemunho. muito legal o testemunho, foi muito top. Bem, a mensagem do João Batista era tão poderosa que todos estavam esperando Cristo, todos esperavam que o Cristo viesse em breve, estavam ansiosos para saber se João era ele. A galera tava tipo, será que João que é o Cristo? João respondeu às perguntas deles dizendo, eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fala, Daí eu ó. tinha comentado, né? Fala sobre as sandálias, amor. Ele colocou essa colocação para se mostrar bem humilde mesmo, porque na época eram os escravos que desamarravam as sandálias dos seus senhores, né? E achei também muito interessante a questão do batismo com fogo, que não é línguas de fogo, não é fogo consumidor e tudo. Na verdade, é o símbolo de fogo que João fala, simboliza o juízo, né? O julgamento. Está se referindo a que lá no ano 70 a nação passou pelo batismo de fogo quando Tito e os exércitos romanos destruíram Jerusalém e dispersaram o povo. Todos os incrédulos passarão por um batismo de julgamento no lago de fogo, está em Apocalipse 20, de 11 a 15. Esse fogo que aprova, né? Aí só É, aquele, sobra É, o que é ouro, né? é aquele fogo que a gente vai ter as nossas obras colocadas no fogo, né? Entendeu? Esse dia aí vai ser muito top, né, cara? Assim, já imagino, eu fico pensando como é que vai ser, né, cara? Assim, aquele grande julgamento, né? Quando abrir o livro, né? Só ele que é digno. Assim, topzera, cara. Vai ser uma parada muito, muito surreal, né? A Vai. gente que espera, entendeu? Imagina as pessoas que não acreditam, né? Entendeu? Que vão ficar pois assim, é. caraca, ele realmente veio, né? Vai vir assim. Assim, vai ser demais, cara. Vai ser igual nos dias de Noé, né? Porque a gente é tido como povo doido, né? A gente É, espera uma coisa que o mundo, entendeu? Então, assim, é, vai ser muito top. é. Que não tem dado científico, né, pra provar ali. Aí a galera acha que a gente é doido, aí eles vão falar, nossa, os doidos estavam certo.
É bom demais. Mas eu tenho alguns dados científicos, um dia eu posso até falar com vocês. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então ele aqui já falando sobre o inferno. Já usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Lembra que você tinha falado sobre anunciar as boas novas? É que anunciar significa evangelizar. Eu achei Evangelizar. muito interessante, é. Então, na verdade, quando a gente está anunciando as boas novas, a gente está evangelizando, né? Mostrando o evangelho para as pessoas. E um exemplo sobre o que é essa questão do evangelho, né? Se a gente sabe que vai ser assim, que vai se juntar, né, o trigo no celeiro, ou seja, separar o que é bom e queimar o que é ruim, a palha no fogo que nunca se apaga, o evangelho é semelhante àquela menina na Tailândia que foi anunciar que ia ter um tsunami. A água recuou, tava todo mundo lá de férias, e aí começaram a aproveitar, né, que a água do mar estava recuada para ver as conchas, as estrelas do mar, tudo ali, foram avançando, que legal, dá para vir aqui bem pro fundo. Mas aquilo era um sinal de que ia ter um tsunami. E aquela menina na praia tinha prestado atenção na aula e lembrou disso, aí avisou o pai, e ela e Uma o pai... coisa, eu lembro que você falou, mas essa história é real? Essa história é real. Essa história Caraca! não é uma... para ilustrar. Não é Analogia, para ilustrar, ela ilustração. aconteceu. A gente pode até puxar, eu puxo aqui no final. E ou puxo na próxima vez que a gente for falar, né? Aí ela e o pai ficaram desesperados. Por quê? Porque eles se importavam com a vida de quem tava ali. Então eles ficavam, presta atenção, vai ter um tsunami. Teve gente que ouviu, saiu da praia e se salvou. E teve gente que não deu ouvidos e ficou na praia. E aí o tsunami veio, aquela onda gigante, né, do tamanho de um prédio, levou todo mundo. Então é isso, né? Se você sabe que vai ter uma separação, então você precisa acordar seus amigos e falar, amigo, presta atenção, vem pro caminho certo, aplana seu coração, endireita ele, se arrepende, né? Anda com Jesus, caminha no certo. Então isso é anunciar o evangelho. Mas são boas novas, tem um caminho bom. E é um caminho perfeito e agradável. É uma linha estreita, né, que a gente anda. Caminho perfeito, é o caminho de Deus. Ele fez as coisas organizadas, né? As coisas num processo perfeito que a gente pode andar nesse caminho. Jesus veio para libertar a gente, para que a gente pudesse andar nesse caminho. E aí o fora disso é engano de Satanás. Ele tenta pegar as coisas que são de curto prazo, pequenos prazeres, que nem fazer a assinatura ali da TV errada, entre outras coisas, trair, né? Trair a esposa, usar drogas, se embriagar, coisas que são pequenas e ele tenta colocar aquilo como coisas prazerosas, coisas que vão te dar vida, sendo que na verdade aquilo te traz morte, né? No longo prazo É. aquilo é horrível, o pecado faz mal. Né? E às vezes ele te engana no prazer momentâneo, né? Às vezes tem um pequeno prazer momentâneo, mas vai te matando aos poucos, né? Vai matando aos poucos. Ele joga muito com isso, com o hedonismo, né? Com esse culto ao prazer. E aí o pessoal acha que é uma privação da liberdade. Não, é uma instrução para o que é melhor. Afinal das contas, é o que é melhor segundo o Criador. Ele sabe o que funciona. E tanto que quem segue se dá bem. Né? Quem segue se dá bem em todos os sentidos. Já aqui na Terra. Nos relacionamentos, na vida, no trabalho, em tudo. É verdade. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. Olha o que ele critica, o cara fazendo um incesto ali, né? Casando com a esposa do irmão. Quem quer isso? Mas muitas vezes a televisão, né? Dependendo aí, a Globo, as novelas, o que os caras passam, eles, não, isso aí, por que estão querendo privar a liberdade? Por que não pode, né? Vai e fala. Já era pecado, né? Nessa época já era pecado. Você lembra daquele filme que a gente viu, que o ator casa da Globo, atores da Globo, ele casa com a irmã e tá tudo bem? Tipo, ele tenta colocar aquilo como normal e ninguém, tipo, normal, né? Você lembra desse filme? Lembro. Como é que chama aquele ator? Ele é de Rodrigo? comédia. Eu não lembro.
É um ator de Hum, comédia, não lembro o nome dele. ahn, eu queria ver, que aí eu puxava aqui. Menina inglesa. Ah, só uma coisa. Menina inglesa salva pessoas de tsunami graças a. Ó, várias matérias dela, tá? Nossa. Salva pessoas de tsunami graças à aula de geografia. Titi, uma menina de 10 anos, salvou a vida de cerca de 100 pessoas na ilha de Phuket, na Tailândia, graças ao professor de geografia que havia lhe explicado como prever um tsunami. Notícia a imprensa britânica noticia a imprensa britânica neste sábado. Ela foi batizada de O Anjo da Praia pelo The Sun, jornal que publicou a história. Isso aqui aconteceu em 1 de janeiro de 2005. É isso que a gente tem que aprender nas escolas, né? Coisas É, práticas. Porque esse tsunami foi em 2004, né? É lá, eu nunca fui, mas 2004. lá é o paraíso, né? Lá as fotos de lá é uma coisa linda lá, né? Entendeu? Não é? Tem muito lugar no mundo que é lindo, né? Que Jesus fez, né, cara? Maravilhoso, né? Muito. Lugares Muito. que são surreais, assim, né? Imagina, Jack, que isso ainda é aqui, né? Imagina na eternidade. Meu Deus, às vezes a Pô, gente a brisa gente, nisso. você imagina que o que a gente dá valor aqui na Terra, no céu é asfalto? Aqui a gente fala que ouro vale muito. No céu, a gente vai andar em ruas de ouro, cara. Que a gente dá valor aqui, aí ouro, pulseira de ouro, cordão de ouro. Lá tu vai pisar nisso, cara. Tem que ser, É, tu vai pisar, tu vai como é que tu vai andar. Aí deve ser muito doido, né, lá no céu. Deve ser uma coisa assim surreal, né? Eu falo assim, ai, Senhor, porque assim, como é que assim? É massa, mas não. Conhecer é, Davi, conhecer José, conhecer Hum, Moisés, cara. Todos eles estão lá, né, assim, muito total. legal, né, entendeu? Assim, acho que Imagina. a primeira, Muito legal. E a humildes, primeira né? pessoa que eu queria conhecer, acho que seria Davi, cara. Assim, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, cara. Que doideira, cara. Entendeu? Assim, muito surreal, né? Eu não sei, é muito surreal, não sei quem eu ia querer conhecer, mas me identifico muito com Pedro, mas não sei, Paulo era muito sinistro também, eu não sei. Não, mas É, Davi, muita para mim, foi gente. um homem que rasgou assim o coração, que eu falo assim, caraca, apesar de fazer tudo que ele fez, Jesus falou que ele era segundo o coração dele. Eu falo, Davi, como é que é isso, cara? Caraca, vou te falar assim, mas não sentar e falar assim, e Jesus, cara, olhar Jesus que tá à destra do Pai, tá com as marcas assim, ele não é velho não, cara, ele é um jovem que tá lá esperando. Tu já imaginou? Quando Estevão foi apedrejado, Jesus levantou do trono. Já imaginou o que é isso, cara? O cara vai ser apedrejado e Jesus levantar do trono para te receber. Eu falei assim: que é isso, cara? Não, fora os outros, Enoque, Elias, cara, a carruagem de fogo, isso aí é uma coisa surreal, cara, surreal. São coisas que falam assim, dá vontade realmente de falar assim, ai, Senhor, chega, eu quero estar aí no céu, cara. Isso É verdade, eu acho que vai ser muito maneiro no céu, Pô, Jesus, com certeza. Vou querer colar nele. A galera deve estar colada nele ali. Vai ser uma com grande, certeza. um grande trupe ali do bem. Ó, o que que ela fala? Tava na praia e a água voltou estranha, havia borbulhas. De repente o mar começou a recuar. Aí eu compreendi o que estava acontecendo. Eu tive a sensação de que havia um tsunami e avisei a minha mãe, explicou a menina, que permitiu a retirada das pessoas da praia e do hotel vizinho antes que a onda gigante chegasse. Graças à percepção da menina, que estava de férias na Tailândia com seus pais e sua irmã de 7 anos de idade, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido na praia de Mai Khao, segundo o The Sun. Ah, então ninguém morreu, ela salvou todo mundo. Ai, glória a Deus, Uou! Na caramba. história que eu tinha ouvido lá do Rodrigo Silva, ele disse que algumas pessoas não tinham ouvido, que aí exemplifica ainda mais o que é o evangelho, né? Que você vai, fala para as pessoas, algumas não dão bola, né? Mas aí conseguiu salvar. Sobre o Ah, filme, né? o filme é do Rodrigo Santana, aquele ator de comédia, eu só não lembro qual era o filme. Rodrigo Santana, um suburbano sortudo. É esse o Foi filme. esse, amor? Sim. E aí nesse filme aqui, o que que acontece? Esse cara descobre que ele tem um pai, né? Um cara que fez vários filhos. E aí ele é pobre e tal, mas aí a partir disso ele vai ganhar a herança lá do pai, e o pai quer dar quase toda a herança pra ele. Aí ele é gente boa, vários spoilers, né? E aí ele resolve repartir com o restante da família, se eu não me engano. Aí outra pessoa que ainda ele nem sabia que existia é essa irmã, que é rica inclusive. Essa é a irmã dele. No final do filme ele fica com a irmã. Eles se casam.
Ele casa com a irmã, velho. Isso é um Gente, filme da Globo. é muita Mandou doideira, mal, né, cara? Globo. Tu É, acredita? Eles ficam colocando tudo de uma forma muito divertida, é muito sutil. legal, algo bizarro, Temos que estar espertos com esses caras aí, porque eles têm uma agendinha bem maligno. terrível, né? Então, beleza. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, que era esposa do seu irmão. Era ainda menos pior, né? Nesse caso era menos pior. A Globo não, ela já quer juntar os que têm o mesmo sangue. E por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Aí aqui, ó, ele dá um pulo na história, né? Fala que prendeu João, mas aí volta num certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado por João Batista. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Quer comentar alguma coisa? Não, assim, eu tinha esquecido de falar que tem vários versículos, né, que falam sobre isso, que é uma coisa importante que o João Batista ele repreendeu o pecado do povo e anunciou, né, a salvação de Deus, mas com detalhe, sem o convencimento do pecado não pode haver salvação. Eu achei isso Hum, muito forte, né? A gente precisa ter consciência dos nossos que a gente é pecador, é. Pô, ai de nós. Ai de né? Para nós. poder ser salvo de fato, né? É. Jesus estava com E a, cerca. Pode falar. não, e aquela comparação da raça de víboras que Jesus comparou os fariseus, né? No caso aí foi João Batista, né? Falou pra todo mundo que chegava. João E, Batista, né? e Jesus também falou isso comparando os fariseus, tá? Em Mateus. Pois a hipocrisia e a incredulidade os tornavam filhos do diabo. Aí tem vários versículos que trazem essa referência. Eu achei muito forte também, porque se você não crê, ou se você for hipócrita, você é filho do diabo. É. É. Bem, não vou nem me alongar aí, que tem bastante coisa sobre isso, né? Que Jesus fala. Ele fala, pô, segue o que eles falam, mas não o que eles fazem. Eles só colocam peso em cima de vocês. Eles sabem. Forte. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. Agora a genealogia. José era filho de Eli. Ele era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate, Maate era filho de Matatias, Matatias era filho de Semei, Semei era filho de Joseque, Joseque era filho de Jodá, Jodá era filho de Joana, Joana era filho de Ressa, Ressa era filho de Zorobabel, Zorobabel era filho de Salatiel, Salatiel era filho de Neri, Neri era filho de Melque, Melque era filho de Adi, Adi era filho de Cozã, Cozã era filho de Eumadã, Eumadã era filho de Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Ah, agora vai chegar aqui. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. E Natã era filho de Davi, do rei Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Naasson. Hoje em dia, né, a gente já tem provas arqueológicas da existência do rei Davi, etc. Meu, não tinha prova de nada disso, era só na fé, né? Só na fé.
Naasson era filho de Aminadab, Aminadab era filho de Admin, Admin era filho de Arni, Arni era filho de Esrom, Esrom era filho de Pérez, Pérez era filho de Judá. Judá, aí o Judá da tribo de Judá, né? De quem Jesus tinha que descender para que ele fosse o Messias, né? Cumprir com as profecias, o leão da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Os patriarcas. Abraão era filho de Terá, Terá era filho de Naor. Eu achei que Abraão era filho de Éber, por isso que ele era chamado de hebreu. Naor era filho de Serug. Serug, vê se tem alguma coisa nas anotações sobre isso, por um acaso. Ah, Naor qual é era o versículo? 34. Fala sobre Jacó e Abraão. Naor era filho de Serug, Serug era filho de Hagaú, Hagaú era filho de Faleque, Faleque era filho de Éber. Ah, aqui vem o Éber. Ah, então ele é tipo tataraneto do Éber. Faleque era filho de Éber, Éber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã, Cainã era filho de Arfaxade, Arfaxade era filho de Sem, Sem era filho de Noé, Noé do dilúvio. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém, o que viveu mais na Bíblia. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalalel. Maalalel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enós. Enós era filho de Sete. Sete era filho de Adão. E Adão era filho de Deus. Show. Interessante essa geologia, né, que eu tinha falado ontem. Eu falei do Anã, né? Mas quem era o Anã? O Anã era o segundo filho de Judá. E Jesus era da tribo de Judá. Aí depois, quando eles tiverem tempo, Judá tinha 3 filhos, o né, que morreu, porque era mau aos olhos do Senhor. Então, o Anã casou com a mulher do irmão, para poder continuar a descendência do irmão. Só que ele sabia que os filhos não iam ser deles. Então, ele tinha prazer com a mulher do irmão, mas derramava o sêmen na terra, e com isso ele atrasava a vinda do nosso Jesus, nosso Messias. E Jesus não permitiu isso, né? Ele morreu por causa disso, né? Porque ele fazia mal. E cada vez que ele derramava o sêmen na terra, ele atrasava a vinda, né, do Messias, né? Como é que Jesus já via isso, né? Entendeu? Assim, então ele tinha prazer com a mulher, mas assim, não estava sendo o propósito de Deus, porque cada vez que ele fazia isso, o nosso Jesus não vinha, atrasava mais ainda a vinda dele. Interessante isso na geologia, porque Jesus era da tribo de Judá, né? Interessante. Outra coisa legal é que Lucas faz questão, né, de colocar a genealogia todinha, detalhada, para lembrar quem estivesse lendo de que Jesus era ser humano, né, e passava pelas mesmas necessidades e problemas que a gente passa, né.